Vamos lá, meu querido secretário Fábio Vilas Boas, comigo já aqui. Hoje ele já deu umas 400 entrevistas, eu estou pegando a rebarba. Mas, Abraão, Você minha tá na rebarba, prorrogação, né, Zé? minha rebarba eu procuro pegar o que os outros não pegaram. Então, bom dia, secretário, tudo bem? Ânimo, vamos para a guerra? Bom dia, Zé. Satisfação revê-lo e ouvi-lo. Pois é. Amigo, uma pergunta, uma declaração polêmica ontem do governador do estado, ontem à noite no Papo Correria. Inclusive eu coloquei no meu Instagram, Duda Bocão, já tem mais de 1.500 comentários. Ele dizendo que é super viável o carnaval do ano que vem, como também o verão, de acordo se o governo federal mandar as vacinas necessárias, todos nós estaríamos imunizados até novembro. Queria que o senhor falasse sobre esse assunto, verão do ano que vem, carnaval e essa declaração do governador Rui Costa. É verdade, essa possibilidade ela é diretamente proporcional e correlacionada com o fluxo de vacinas. Se a execução vacinal prevista para o segundo semestre for a que o Ministério da Saúde está anunciando, nós concluiremos a vacinação da população no final de 2021. Nós temos vacinas contratadas e com prazos anunciados de entrega que permitirão vacinar toda a população brasileira com 2 doses. Isso é o que está previsto. Agora, o que vai acontecer na prática, a gente vai ver. Estamos vendo aí todos esses problemas diplomáticos que estão acontecendo com a China. A China hoje ainda é o principal fornecedor de insumos vacinais para o Brasil. É possível que a Pfizer venha a substituir grande parte dessa vacina aí chinesa, e não é só a Coronavac, é a vacina da AstraZeneca também, que vem de lá. Se nós conseguirmos fazer chegar ao Brasil as vacinas que estão contratadas pelo governo federal, aí é possível se pensar no verão e no carnaval de fevereiro. Mas hoje, não. Hoje. Não, hoje, assim, hoje, óbvio que a gente não tem condição nenhuma de ter qualquer tipo de aglomeração, porque a gente não vacinou a população. Mas o que está previsto para acontecer em junho, julho, até dezembro, em termos de fluxo de vacinas, se for executada a pauta de vacinas contratadas pelo governo federal, nós teremos condições de ter já um verão mais tranquilo no próximo ano. Só que a gente só vai poder afirmar isso à medida que passarem-se os meses. Se a gente chegar lá em agosto, setembro e perceber que as vacinas estão sendo entregues, que o fluxo está se mantendo, não teve nenhum boicote, não teve nenhum problema, que as vacinas continuam funcionando, não há escape vacinal por surgimento de qualquer mutação, uma série de variáveis, né? Mas se tudo der certo, o governador está certo. É possível que no ano que vem a gente possa já ter o nosso carnaval de volta. Como é que está o nosso relacionamento, eu falo Bahia, com o governo federal e a quantidade de vacinas chegando aqui? Como é que estamos, secretário Fábio Vilas Boas? O relacionamento com o governo não impacta na distribuição de vacinas. Mesmo que o relacionamento fosse ruim, que não é, não faltaria vacina, porque essa é uma obrigação constitucional do Ministério da Saúde de entregar. A relação com o Ministério nesse governo, no governo anterior, ela sempre foi boa, sempre foi uma relação muito cordial, porque estamos numa pandemia e não tem cabimento haver boicotes ou restrições na área da saúde, né? Isso seria uma coisa inadmissível, todos iriam repudiar. Eu devo dizer que, com toda a justiça, o Ministério da Saúde tem sido muito correto
conosco aqui na Bahia, tanto no envio de respiradores, equipamentos, insumos, sem qualquer tipo de restrição. As vacinas estão chegando ainda a conta-gota, aquele sofrimento que você falava aqui há 3 meses, 2 meses atrás, ou melhorou a quantidade de doses para a Bahia? Nós tivemos um momento em que começamos a ter um fluxo maior, mas logo em seguida fomos abatidos na nossa alegria pela restrição de fornecimento do IFA que vem da China, né? Infelizmente, a vacina do Butantan ela não é fabricada no Brasil. Ela é totalmente importada da China. Inicialmente, ela já vinha no frasquinho, agora ela vem nas bombonas, é diluída e injetada nos frasquinhos no Butantan. Essencialmente, nós dependemos 100% da China, exceto a vacina da Pfizer, que ainda está na fase inicial. Esses problemas diplomáticos do Paulo Guedes falando besteira, ofendendo os chineses, criou, né, uma dificuldade. Os chineses estão dando castigo agora para a gente, para que agora o ministro e o governo federal venham beijar a mão deles, ou os pés, para poder voltar a fornecer vacina. Isso nos preocupa muito. Você está vendo aí as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina do Butantan sem receber a segunda dose, que foi um erro do Ministério lá atrás, querer sinalizar que estava tudo bem, que podia usar tudo da primeira vez. Nós aqui na Bahia, felizmente, só fizemos isso com dois lotes, lote 9 e lote 10, e quando percebemos que isso poderia vir a criar problema, nós voltamos a guardar as segundas doses e vamos manter a guarda das segundas doses daqui para frente. Nós não vamos mais confiar nessa vacina vinda da China, a não ser que a vacina passe de fato a ser fabricada no Butantan, coisa que não tem perspectiva no curto prazo. Presidente, ainda tem a história do presidente da República também, que deu a entender que o problema estava lá na China, né? Ainda tem aquele depoimento, ainda tem um filho do presidente também que bateu na China. Isso tudo vai custar e está custando muito caro para todos nós. O que é que está acontecendo com a AstraZeneca, com as mulheres grávidas, gestantes? Teve um caso no Rio de Janeiro, suspeito de uma trombose venosa cerebral, não está confirmado ainda, é uma associação possível. Em função disso, optou-se por suspender o uso dessa vacina, já que nós temos alternativas no Brasil, não vai apresentar para elas nenhum tipo de risco tomar a vacina da Pfizer ou da Coronavac. Então, acho que a medida da Anvisa foi correta. Da quantidade de vacinas que está chegando por aqui, secretário, a Pfizer foi a última a chegar e 20% fica em Salvador, o resto vai para a Bahia, isso? Isso, mais ou menos 20%, porque como as caixas elas são em quantidades diferentes, essa primeira liberação foram 25% para Salvador, 75% nós estamos mantendo na nossa central em Simões Filho, nos freezers de menos 80, e dali distribuindo para os municípios da região metropolitana. Se isso der certo, se não houver qualquer tipo de acidente, perda de dose, quebra da cadeia de frio ao longo dessa semana, na próxima remessa nós já enviaremos para as outras 8 macro-regiões do interior do estado, onde nós já temos ultracongeladores instalados e em funcionamento, para que eles possam fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui na região metropolitana com os municípios próximos às cidades polo dessas macro-regiões. Secretário Fábio Vilas Boas, me fale aí sobre essa liderança da Bahia no percentual de vacinação no Brasil inteiro. Isso nos orgulha bastante, nos alegra perceber que o esforço todo feito pelos 417 municípios, pela equipe da CESAB,
pelo governador Rui Costa, que colocou à disposição veículos de todas as secretarias para poder fazer essa distribuição, colocou as aeronaves do governo, do GRAE, contratamos na rede privada, montamos uma operação logística que distribuímos para toda a Bahia dentro de 4 horas que a vacina pousa na pista do aeroporto, ela vai para o centro de distribuição que montamos no GRAE, com câmaras frigoríficas, fazemos a divisão para cada uma das cidades e partem os aviões, helicópteros, caminhonetes, escoltados pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, para toda a Bahia, e em 12 horas os municípios recebem. Além disso, nós fizemos um regramento que inicialmente quem não tinha 70% de execução da pauta anterior de vacina, não tinha aplicado 70%, não recebia mais vacina. Depois passamos para 85%. Quem não executa 85% do que recebeu na semana passada, no dia que chegar a vacina nova, só recebe 50%, só recebe metade do que tem direito a receber, a outra metade vai para os municípios que gastaram mais de 90%. Isso tem feito com que os municípios corram para poder aplicar as vacinas rapidamente e fez com que a Bahia tenha feito, né, que a Bahia se mantenha em primeiro lugar como o estado que mais rapidamente aplica vacinas em todo o Brasil. Secretário, vamos lá. Se lá atrás tivéssemos comprado a vacina, como outros países compraram a vacina, tem aquela história que o presidente esnobou, não sei se foi a Pfizer, que o presidente da República disse que não iria comprar. Hoje ele corre desesperadamente para comprar a vacina, loucamente para comprar a vacina, mas ao mesmo tempo tem que tomar o remédio dele, porque ele não pode chegar naquele curralinho ali e soltar pedrada em cima de algum país, como aconteceu com a China agora. Mas vamos lá, a pergunta é a seguinte: se tivéssemos comprado a vacina lá em junho, né, Abraão? Lá em junho, maio, logo no meio da pandemia, no início ali, teríamos qual percentual já de imunizados no país e aqui na Bahia? Na Bahia. Ô, Zé, eu não gosto de ficar chorando sobre leite derramado, não. O erro já foi feito, não tem como voltar atrás. A gente tem que aprender com os erros. O governo federal já fez o que deveria ter sido feito, já fez os contratos todos com todos os fabricantes possíveis e impossíveis de ter vacina. Ele tem contratos já com vacinas que sequer possuem registro na Anvisa, como é o caso da Covaxin, como é o caso da vacina Sputnik. Para quando tiver registro, já está pré-acordada a aquisição. Então, vamos olhar para frente aqui agora e torcer para que parem de falar besteira, parem de criar problema diplomático com os chineses, que ainda são os nossos grandes fornecedores. Essa semana passada, a vacina Sinopharm chinesa, que é a vacina que está sendo utilizada para imunizar os próprios chineses, foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde, o que significa que a Anvisa deverá aprovar também, e nós teremos aí condições de trazer para o Brasil a Sinopharm. Nós estamos em conversa com eles, talvez nós possamos ajudar a trazer o IFA via Bahia Pharma, junto com o Laboratório Nacional, e invasar no Brasil essa vacina da Sinopharm, e aí talvez a gente tenha boas notícias, mas isso depende da língua de quem está lá em cima falando besteira, que não falem de novo. Secretário, eu tenho uma curiosidade nisso tudo aí. Como é que se organiza? Como é que vocês fazem? Como é que a equipe fecha a vacinação e separa direitinho a primeira dose para a segunda dose, prioridades, enfim, como é que senta para fazer esse tipo de trabalho? Ah, boa pergunta. Eu quero saber. Isso tem uma matéria ser feita, é muito bacana. Nós temos profissionais extremamente qualificados, experientes, dedicados. Nossa equipe está lá 1h da manhã, 2h da manhã, quando chegam as vacinas, ficam até o raiar do sol do dia seguinte, da madrugada, fazendo as divisões, né, das caixas. Chega uma caixa lá com 1.000 doses, ela tem que pegar aquela caixa, fracionar 400 doses para o município tal, 200 para tal, 300 para tal, e fazendo caixinhas menores, colocando
o nome e o número do lote que foi enviado para aquele município. Isso tudo é feito dentro de 4 horas, da hora que chegam aqueles isopores grandes nos aviões da TAM. Muita dedicação, muito trabalho, muita vontade de andar rápido. Quero fazer meu tributo aqui aos profissionais da vigilância da CESAB, que têm se dedicado diuturnamente a esse trabalho. Secretário, começa hoje a vacinação de lactantes sem comorbidades. Os médicos já podem cadastrar seus pacientes. Qual é essa situação? Pelo menos está no Diário Oficial. Essa é uma pergunta. E se até 6 meses significa 5 meses e 29 dias, ou se 6 meses e 29 dias? A gente recomenda que as lactantes, as mulheres que estão amamentando, levem a certidão de nascimento do filho e até 6 meses de nascimento. Então, se ela for vacinar amanhã, dia 13, o menino tem que ter nascido até 13 de 6 meses atrás. E são as lactantes que possuem alguma doença crônica. E as pessoas estão chamando isso de comorbidades. Não é comorbidade porque gestação e amamentação não é doença. São lactantes com doenças crônicas. Elas aí serão vacinadas. Depois que nós esgotarmos esse primeiro grupo de lactantes com comorbidades, serão vacinadas as lactantes sem comorbidades e, mais adiante, as lactantes com mais de 6 meses. Isso é uma questão apenas de organizar o fluxo das mulheres, para não irem todas de vez. Entendi. Secretária, a taxa nossa de cada dia está melhor do que antes, obviamente. O governo do estado já autorizou a abertura de espaços culturais sem público, obviamente. E estamos já na fase amarela. Qual a tendência daqui para frente da sua previsão dessa pandemia na Bahia? E como estamos no interior? Nós estamos numa fase em que nós paramos de piorar e estamos lentamente, mas muito lentamente melhorando. A melhora é muito discreta. Nós, essencialmente, estamos mantendo taxas de ocupação aí acima de 80% na maioria das regiões do estado. Já houve períodos em que essa taxa foi de 100%. Houve períodos em que ela ficou sempre acima de 90%. Agora nós estamos mantendo aí entre 80% e 90%, o que é muito alto. Né? O número de óbitos, ele caiu, nós já chegamos a relatar até 150 óbitos em 24 horas, mas hoje eles continuam aí em torno de 80 a 90, o que ainda é um número alto, e ele vai permanecer alto, porque nós temos hoje 1.260 indivíduos internados, pacientes internados, em UTI. Então, há uma expectativa de que entre 30% a 40% das pessoas venham a morrer. E nós estamos internando pessoas todos os dias. Então, nós teremos uma taxa de óbitos ainda elevada na medida em que mantivermos as taxas de ocupação de UTIs elevadas. Aqui na Bahia, peculiarmente, diferente de outros estados, nós criamos uma estrutura chamada Unidade de Assistência Respiratória, que funciona como se fosse uma semi-UTI, tocada por médicos e por fisioterapeutas. As pessoas que precisam de oxigênio, ao invés de elas irem para a UTI, elas ficam nessas enfermarias utilizando estratégias de fisioterapia com aparelhos de reexpansão pulmonar, com mobilização de posição pronada, e isso tem evitado a internação nas UTIs. Nós estamos utilizando capacetes e vários dispositivos. Isso faz com que, paradoxalmente, a mortalidade das UTIs acabe aumentando,
porque só vai para a UTI quem está muito mal. Nós não temos UTIs com pessoas boas, com pessoas de baixo risco. A maioria das UTIs só vai para lá o indivíduo que está prestes a ser entubado ou foi entubado. E essa taxa de óbitos acaba sendo maior. E nós temos hoje 1.260 pessoas graves nas UTIs. Se você comparar o índice de gravidade médio das UTIs públicas com as UTIs privadas, a diferença é absurda. O hospital privado acaba botando na UTI qualquer pessoa aí que precisa de um pouquinho mais de oxigênio, além de 3 litros por minuto. A previsão que todos estejam imunizados, na sua ótica e pela sua avaliação, secretário, você que está todos os dias aí em contato com o Ministério da Saúde, a chegada de vacinas, enfim, qual é a sua previsão? E a outra pergunta, quando é que se pretende liberar a Fonte Nova para jogos normais? Veja, a vacina é como eu mencionei anteriormente. Se o fluxo de fornecimento se mantiver como está previsto, a gente conclui essa vacinação antes do final do ano. Mas é imprevisível, só o tempo dirá. Em relação à Fonte Nova, eu espero que ela seja a última unidade a ser desmobilizada, né? Porque nós temos aí, ela é o nosso único hospital de campanha. Ela, quando for desmobilizada, ela não vai virar hospital para atender outras doenças, como acontecerá com todas as demais unidades, exceto a tenda do subúrbio. Nós temos leitos em diversas unidades hospitalares, no Ernesto Simões, no subúrbio, no Couto Maia. O metropolitano inteiro está dedicado à Covid. E essas unidades, assim que for possível desmobilizar, elas serão revertidas para o atendimento das doenças normais da população. A Fonte Nova não. A Fonte Nova vai voltar para jogo de futebol. Então, dependendo da minha opinião, essa seria a última unidade a ser desmobilizada. Quais as vacinas que temos hoje aqui e qual que apresenta o maior efeito colateral, secretário? Nós temos acompanhado a incidência de efeitos colaterais, que a gente chama de eventos adversos. Esses eventos adversos sérios, eles não acontecem com nenhuma das 3 vacinas. Nós não temos registros de eventos adversos sérios, óbito, internação, por causa de vacinas aqui na Bahia. Agora, eventos adversos menores, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor no braço onde injetou a vacina, isso tem sido muito mais descrito na vacina da Pfizer e da AstraZeneca do que na vacina do Butantan. Secretário Fábio Vilas Boas, muito obrigado, até a próxima, será convocado aqui pela equipe Metrópole. Obrigado, Zé, bom dia a você, e torcer aí para Mário Kertz voltar o mais breve possível, está sentindo falta. Valeu, já fez um comentário hoje excelente.